Olá, eu me chamo Eduardo Henrique Donin, estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho. O tema do meu trabalho foi a determinação da umidade de equilíbrio higroscópica de grãos de arroz preto. Vou começar falando sobre a nossa equipe, que é constituída por Fabrício Chans da Silva, nosso professor e orientador, por mim, Eduardo Henrique Donin, e por Pedro Santos Schwelter, ambos graduandos em agronomia pela FPR Setor Palutini. Vou fazer uma breve introdução aqui do assunto, onde a gente vai estar trabalhando com arroz, que é uma fonte alimentar básica do mundo. Ele é um dos principais cereais produzidos e consumidos no mundo e ele vai ter que atender grande parte da população na parte alimentícia. Bom, para a gente conseguir suprir essa demanda da população, a gente vai ter que estar trabalhando com grandes estoques desse produto. Para a gente fazer um manejo adequado na armazenagem desse produto, a gente vai ter que conhecer as características do produto, no caso do arroz preto. A higroscopicidade dele vai estar relacionada com a capacidade dele em absorver a umidade do ar. E levou isso ao nosso objetivo do projeto. Determinar a umidade de equilíbrio higroscópico do arroz preto em diferentes temperaturas e diferentes umidades relativas. No nosso caso, a gente utilizou duas temperaturas, que é de 40 e 50 graus, e 11 umidades relativas diferentes. O preparo da solução. Bom, a nossa solução ela vai ter 200 ml, ela vai ser feita somente de ácido sulfúrico e água destilada, seguindo ali a metodologia de Perry Clinton de 1983. Aqui a gente consegue ver uma tabelinha onde a gente pode observar que em diferentes temperaturas e diferentes concentrações de solução, a gente vai obter diferentes umidades relativas. Agora, a determinação de umidade inicial. Bom, como a gente fez ela? A gente pegou um cadinho, pesou esse cadinho, tarou ele, colocou em torno de 5 gramas na nossa amostra, pesou de novo, levou para a estufa por 24 horas a uma temperatura de 105 graus. Após esse período de tempo, a gente tirou ele, pesou, e com esses dados a gente conseguiu obter a umidade inicial. A gente realizou 5 repetições, e com isso a gente fez uma média e chegou em uma umidade inicial. Bom, vou falar um pouco agora da montagem e da pesagem do nosso experimento. A gente utilizou como recipiente para receber a amostra tampinhas de várias cores diferentes, onde cada cor ia ser uma repetição. Então, no caso, o nosso recipiente foi a tampinha, a nossa amostra era o arroz, e a gente utilizou um recipiente de vidro, onde a gente tinha também a solução, uma haste para segurar o recipiente em cima da solução e evitar contaminação. Bom, esse método é o método gravimétrico estático, utilizado por Pagliarini, e se a gente manter o recipiente bem fechado, a gente consegue manter uma umidade relativa bem constante ali. Em questão da temperatura, a gente utilizou uma BOD, onde a gente só regulou ali qual a temperatura desejada, e a gente deixou os recipientes ali durante todo esse período de tempo. A gente só tirava eles para realizar as pesagens. Bom, as pesagens. A gente realizou 3 pesagens nos primeiros 21 dias, em intervalo de 7 em 7 dias. Após isso, a gente diminuiu esse intervalo para 3 dias, até a gente observar que não teve diferença de peso significativa entre as últimas duas pesagens. No caso, a gente observou que a diferença era muito pequena e não iria ter diferença. Então a gente conseguiu dizer que essa amostra estava estabilizado o peso dela já. Determinação de umidade final. Bom, a gente pegou essa amostra que já estava estabilizada, jogou em cadinhos, esses que já foram previamente pesados, levou à estufa, esperou as mesmas 24 horas a 105 graus, tirou eles, pesou, e com os dados que a gente tinha, a gente conseguiu obter a umidade final. Nesse caso, a gente tinha 4 repetições para cada umidade relativa. Resultados. A gente conseguiu ver que houve interferência da umidade relativa do ar na umidade dos grãos. Então, a gente pôde observar que quando a gente aumentou a umidade relativa do ar, a gente também aumentou a umidade de equilíbrio. Resultados semelhantes foram obtidos por Zene em 2010, estudando a qualidade de grãos e óleo de canola. Aqui na tabela a gente pode observar isso, que quanto maior a umidade relativa, maior foi a umidade de equilíbrio. De conclusão, a gente conseguiu ver que quando a gente olha as temperaturas de forma isolada e ocorre a elevação de uma umidade relativa, como consequência, ocorre o aumento da umidade de equilíbrio dos grãos de arroz preto também. Aqui estão nossas referências e obrigado pela atenção.